perder aqui, tá? Bueno, gente, vou começar, tá? Porque, enfim, não dá para perder muito tempo, certo? Gente, mesma coisa de sempre, quem tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade, abra o microfone e faça perguntas. Eu sempre falo isso, né? Ninguém pergunta nada, mas igual eu sempre comento, sempre coloco, sempre deixo comentário, deixo aí, deixo aberto para vocês, tá? Galera, seguinte, hoje então, eu vou, hoje era para, seguindo o nosso cronograma, eu ia falar de doenças neurodegenerativas, mas é uma aula que é uma aula que normalmente vai um pouco mais de tempo, tá? E tem algumas questões que são um pouquinho mais pesadas. Então, considerando o que a gente viu na aula passada, que a gente terminou ali a parte de doenças cardiovasculares, tudo que já é uma aula pesada, então hoje eu resolvi só inverter a ordem, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre exercício na gestação, tá? Exercício, treinamento físico para gestantes, cuidados, quando é contraindicado, todas essas dúvidas que geralmente se tem quando se fala em treinamento físico e gestantes, tá? E daí na aula que vem, então, eu vou trazer as doenças neurodegenerativas. Certo, gente? Então, beleza, vamos começar. Tá? Quem quiser fazer algum comentário, por favor, a casa é de vocês. Bom, galera, seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, qual é a minha ideia para vocês hoje sobre esse tema? Né? Como eu disse lá no início, a minha ideia é que eu possa, digamos assim, apresentar o que a gente tem de... O que é importante que vocês saibam quando a gente fala de prescrição de treinamento físico, tá? Para gestantes. Por quê? Porque tem um monte de mito envolvido, né? Por exemplo, vai prejudicar o desenvolvimento do feto, ou então ainda aumenta a chance de aborto espontâneo. O que mais? A mulher vai desenvolver pré-eclâmpsia, vai ter eclâmpsia, né? Tem risco de até mesmo de mortalidade, vai perder o bebê, enfim. Tem uma série de mitos em volta do treinamento. Sempre teve, né? Para tudo quanto é assunto, sempre tem muito mito envolvido, né? Que nem na época da hipertensão. Treinamento de força não podia passar para hipertenso porque prejudicava ali, aumentava a pressão arterial durante o exercício, então o treinamento de força faz mal para hipertenso. Né? E mais tempo atrás ainda se verificava que o atleta treinado em endurance tinha uma frequência cardíaca de repouso mais baixa do que as outras pessoas não treinadas, então se concluiu que o treinamento físico fazia mal para o coração. Depois foi se vendo que não é bem assim. Treinamento físico na gestação não é muito diferente. Claro que hoje já se sabe bastante, mas ainda existem alguns mitos em volta, e que eu digo sempre, né, eu acabo chovendo no molhado, quando eu digo que quem vai trabalhar com treinamento físico tem que estar capacitado para saber como prescrever, quais cuidados que devemos ter e quais são os benefícios do treinamento. Como é que funciona o controle ali de intensidade, quantas vezes por semana, não é? A gestante pode treinar, deve treinar, o quanto ela vai de fato se beneficiar, que tipo de atividade, ou seja, corrida, caminhada, bicicleta, para diminuir a sobrecarga no sentido do peso, não é? Do peso do feto que está se desenvolvendo. Então, assim, tem uma série de questões que a gente tem que discutir para poder entender como, porque a dúvida não é, será que a gestante pode fazer treinamento físico? Pode e deve, tá? A dúvida é, as dúvidas que estão relacionadas a como é que eu vou prescrever e quais cuidados eu devo ter, né? E no meio disso tudo, quais são os benefícios, né? Que são muitos. Bom, primeiro eu resolvi trazer uma imagem que tá lá no Ministério da Saúde, porque assim, daí, né, as pessoas vão lá e dizem que, como é que é, gravidez não é doença. Fato, gravidez não é doença. Mesma coisa que
o envelhecimento, não é? Envelhecimento não é, de forma alguma, doença, não é? Deixa eu só abrir para alguém aqui. Tá, voltamos lá. Aqui. A coisa que eu falei para vocês, gente, com relação a envelhecimento, eu disse, envelhecimento não é nenhuma doença, mas é uma condição que exige alguns cuidados. Tem algumas características que a gente não pode desconsiderar quando a gente pensa em treinamento físico no envelhecimento. Pois bem, a gente apenas dizer gravidez não é doença, mulher tem que treinar. Ok, gravidez de fato não é doença. A mulher vai se beneficiar do treinamento, não resta a menor dúvida. Porém, essa segunda frase, que vem logo após, sempre deve ser considerada. Gravidez não é doença, mas precisa de cuidados. Certo? Essa frase, na verdade, não tem nada a ver com treinamento físico. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma campanha do Ministério da Saúde, tem nada a ver com exercício, tá? Mas essa mensagem ela é importante para quem vai trabalhar com treinamento físico. Porque gravidez não é doença. Mas a gente precisa ter cuidados. Imagine o seguinte, eu digo isso sempre, né? Digo lá na biopatologia, digo na fisiologia e digo aqui agora na cadeira de treinamento físico populações especiais. Que o maior estresse que a gente coloca no indivíduo, tirando com exceção da doença, é justamente o exercício. Não é? Então imaginem isso numa situação de em uma gestação, onde a mulher está formando um ser humano. Então precisa de cuidados. Mas sim, não é doença, sim, a mulher precisa treinar. Tá? Meu objetivo aqui hoje com vocês, gente, é justamente trazer, então, fazer esse apanhado aí, né, pelo menos usar toda a aula de hoje para isso, sobre o tema exercício físico e gravidez e treinamento físico e gravidez. Por que eu estou diferenciando as duas coisas? Exercício me refiro a uma única sessão, cuidados com intensidade, modalidade, etc. Treinamento, estou preocupado com o efeito crônico, não é? E como é o que eu espero do treinamento físico para a gestante? Não é? Significa o quê? Que ela vai, por exemplo, é uma mulher que treinava pesado, engravidou e quer continuar evoluindo no treinamento, só que durante a gravidez? Não, não é esse o objetivo. O objetivo é manutenção da aptidão física, não é? Isso traz uma série de benefícios. Agora, uma pessoa não pode pensar em evoluir o seu treinamento, ou seja, conseguir mais adaptações, aumentar a capacidade cardiorrespiratória, aumentar muito a força durante a gravidez. Não é esse o objetivo do treinamento na gravidez. Não é? Claro, se eu pegar uma mulher que não treinava antes e resolveu os benefícios lá e resolveu começar a treinar durante a gravidez, pensando no parto, pensando no pós-parto, bom, ok, ela vai ganhar algo, mas é pouco. Não é um momento de, agora eu vou me tornar uma mulher treinada. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é, primeiro, manutenção da aptidão física e todos os seus componentes. Certo? Segundo objetivo, pensar em passar com maior qualidade pela gravidez. Ter um parto mais fácil. Eu detesto dizer isso mais fácil quando se fala de parto, porque é um verdadeiro inferno para a pobre da mulher. Mas, passar melhor pelo parto. Ter um pós-parto melhor. Esse é o objetivo do treinamento físico na gravidez. Tá? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Quando a gente vamos pensar assim, que tipo de atividade, tá, as mulheres realizam. Tá? E aqui nesse gráfico, reparem que tem uma comparação em cada uma das... para cada uma das modalidades, tá? Tem aqui a comparação sempre. Em laranja clarinho, gestantes, e em laranja mais escuro, isso? Acho que é. Não gestantes.
tá? Sempre comparando gestantes com não gestantes. E vamos ver as diferenças. Na verdade, aqui não significa nem obrigatoriamente modalidade esportiva. Tem, na verdade, se refere à atividade física, porque vejam só, tem aqui jardinagem, que mais? Exercícios em casa, outras que envolvem qualquer tipo de atividade física que se realize com de uma forma relativamente sistêmica, digamos assim, tá? Bom, exercícios em casa. Não gestantes fazem mais do que gestantes. Por quê? Não gestantes, não necessariamente, né, ou melhor, tem menos riscos de fazer exercício desacompanhada, não é, do que uma gestante. Tem um maior cuidado, interessante ter sempre alguém junto, professor, etc. Até porque, se tiver lá no último trimestre, principalmente, qualquer desconforto, aumento de, daqui a pouco, o aparecimento de contrações, né, com um período curto de tempo, tudo isso exige o quê? Que esteja alguém junto para acompanhar, até para dar um possível suporte, caso seja necessário, não é? Bom, levantamento de peso, mais uma vez, não gestantes fazem mais do que gestantes. E aí tem uma questão que eu acho interessante discutir com vocês. Fica aquela coisa assim ainda, né, gestante, treinamento sempre tem que ser baixa intensidade. Pô, levantar peso, gestante, não funciona bem. E não é bem assim, tá? Pelo contrário, treinamento de força parece auxiliar muito a mulher, tanto durante a gestação, quanto no parto, quanto no pós-parto, tá? Pedalagem, também, claro, não gestantes fazem mais, apesar de pedalar é um exercício excelente para gestante. Por quê? Porque tira a ação da gravidade sobre a região abdominal, não é? Sobre onde está sendo gerada a criança, não é? Então acaba diminuindo um pouco os riscos também, diminui um pouco a sobrecarga no assoalho pélvico, enfim, tem alguns benefícios de se fazer exercício durante a gestação, fazer pedalar, ou seja, bicicleta horizontal, vertical, seja o que for, tá? Então, é algo que eu vou falar sobre isso, mas é algo que é interessante sempre se sugerir, digamos assim, na prescrição de treinamento físico, de treinamento para gestante, tá? Corrida ou trote? Mas só um pouquinho. Gestante também corre? Corre, gestante também corre. Ela não vai correr uma maratona, não é? Mas a criança, ela fica muito protegida quando ela está no processo de desenvolvimento, não é? De fato, toda a estrutura de placenta, etc., protegem o bebê. Por isso que a gente diz lá no início, gravidez não é doença. Só tem que ter alguns cuidados. Tem mulheres que correm, sim. Não vão correr uma maratona, repito. Não vão fazer um HIIT de altíssima intensidade, não. Mas, principalmente a mulher que já corria, já tem um maior reforço do assoalho pélvico, ela pode correr, né, uma intensidade mais baixa, um volume um pouco menor, mas ela pode manter essa atividade, pelo menos ali, principalmente na fase, ali do terceiro até o sexto, sétimo mês, ela pode correr. Claro, tem que ter alguns cuidados, tem que ver o histórico, mas não é proibido. Jardinagem, né? Esse é um estudo americano, lá nos Estados Unidos, eles trabalham muito com jardinagem, então colocaram aqui. Natação, ou seja, reparem que quando começa a ir para a água, a gente vê as gestantes participando mais, né? Aula de aeróbica, outras modalidades, caminhada. Reparem que as gestantes caminham mais do que as não gestantes. E é muito interessante isso. Reparem que é a atividade mais praticada por gestantes. Disparado. Segundo lugar, para outras, nós vamos botar quem está em terceiro lugar aqui, ginástica aeróbica, que está muito atrás. Por que da caminhada, gente? Caminhada tem os benefícios da caminhada são sistemicamente servem para todos. Agora falando do organismo como um todo, servem para todos os diferentes sistemas, né? E a caminhada é um exercício seguro, não é? Que tem pouco impacto
Ou seja, a mulher está totalmente preparada para fazer a caminhada. Tá? Além de auxiliar a manter a aptidão cardiorrespiratória e cardiometabólica. Tá? Bom, reparem que, o que eu estou querendo mostrar nesse gráfico? Além da comparação da gestante com a não gestante, reparem que a gestante faz de tudo. Não é? Pode fazer de tudo, certo? Ok, existe uma tendência a atividades como caminhada, hidroginástica, que entra aqui nos outras, não é? Por quê? Claro, para a mulher também se sentir segura. Isso é muito importante. Mas a gestante pode fazer tudo, a não ser que apresentem condições que desaconselhem a prática de exercício físico. Isso eu vou falar para vocês lá no final, tá? Bom, quando a gente pensa, primeira coisa, né, que são os efeitos. Quais são os efeitos da atividade física na gestante? Posso dar uma dica para vocês. A gente pensa o que o exercício físico promove na não gestante. Não é? Porém, existe uma diferença com relação ao objetivo. O exercício físico faz sempre a mesma coisa. Ou seja, dependendo da modalidade e da característica metabólica da atividade que está sendo praticada, tu vai ter as adaptações características daquela modalidade. Sem surpresas. Porém, como eu disse lá no início, quando a gente fala de exercício físico para gestantes, a gente tem que ter algumas preocupações. Melhor ainda, esqueçam, apaguem a palavra preocupações. Temos que ter alguns cuidados. E pensando nos cuidados, principalmente com relação à intensidade, que é algo que eu vou trazer para vocês mais adiante, a gente vai ver que o objetivo, tem que pensar nos objetivos da prática de atividade física, da prática de exercício físico para o gestante, a gente traça os objetivos pensando no que é possível fazer. Ah, mas tu disse que pode fazer qualquer tipo de modalidade. Sim, pode. Mas há a necessidade de um controle da intensidade, do volume. Então, se eu pensar na intensidade segura para manter a aptidão, certo? Mas, ao mesmo tempo, continuar a prática do exercício físico, eu vejo que os meus objetivos têm que ser realistas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso, por exemplo, a mulher é atleta de, sei lá, de triatlon e engravida. Aí ela resolve manter a periodização de treinamento, pensando o calendário competitivo, onde vai ter no mesociclo competitivo, ela vai ter que estar no pico do desempenho. Não, espera um pouquinho. Agora muda as coisas. Algum tipo de treinamento, até porque era um atleta, não deixou de ser, né? Só está gerando um ser humano, mas essa pessoa, ela, ok, continua sendo atleta, mas o treinamento dela não pode ser nem perto do treinamento que fazia quando estava competindo, fazendo triatlo. Mas ela pode e deve manter alguma atividade para tentar, no caso, como era um atleta, perder o mínimo possível de aptidão. Vai perder, treinava em alto rendimento, com alta intensidade, alto volume. Bom, não vai dar para manter isso, não é? Mas ela vai poder treinar uma intensidade moderada, às vezes até moderada alta, considerando o histórico de atleta, não é? E claro, conforme vão avançando os meses, vai chegando mais perto do parto, é claro que a intensidade vai ter que diminuir, vai se mudar o tipo de atividade que se realiza, não é? Começa a trabalhar também com um pouco de flexibilidade, um pouco de força, né? Deixa um pouco de lado ali já exercícios em decúbito ventral, nem pensar, né? Modifica um pouco o que se faz, mas o treinamento pode e deve ser realizado. Quando a gente pensa em efeitos, vamos lá, a dinâmica cardiovascular materna adota padrões de resposta normais. O que isso quer dizer? O efeito do exercício físico
sobre o sistema cardiovascular em uma gestante é o mesmo que uma mulher não gestante. É tudo igual, não é? A atividade física moderada não representa um maior estresse fisiológico para a gestante, além do aumento adicional de peso e da possível carga ao tecido fetal. E aí a gente entra numa discussão interessante. Porque quando a gente fala de sobrecarga, a gente tem que pensar sempre o seguinte. Pensem assim, o que a gente vê lá na fisiologia, tá? Lá na fisiologia do exercício. A gente vê que uma das características hemodinâmicas do exercício físico é redirecionamento do fluxo sanguíneo para a musculatura ativa, não é isso? O que isso acontece? Durante o exercício, se aumenta a atividade simpática, ou seja, descarga adrenérgica, e essa descarga adrenérgica causa dilatação dos vasos musculares e constrição dos vasos centrais. Por quê? Justamente para entregar o maior volume de sangue para suprir a necessidade metabólica da musculatura ativa. Não é? Na gestação, na mulher, na gestante, isso não muda. Se tu tiver uma descarga adrenérgica alta, tu vai ter um redirecionamento de fluxo sanguíneo cada vez maior para a musculatura ativa. Porém, esta mulher está gerando um ser humano que precisa de um suprimento contínuo de nutrientes, de oxigênio. Não é isso? Então, quando a gente pensa na intensidade do exercício, ou melhor ainda, quando a gente pensa em prescrição de treinamento físico para gestante, nós não podemos desconsiderar essas respostas fisiológicas normais do ponto de vista cardiovascular. Então, um dos motivos para se ter um controle da intensidade, não significa que ela tem que fazer um treininho apenas placebo, não é isso? Mas a gente precisa pensar que o feto precisa, cada vez mais, de suprimento sanguíneo para receber oxigênio, nutrientes, etc, etc. Não é? Então, isso a gente deve pensar quando a gente pensa quando a gente planeja a prescrição de treinamento físico. Vamos lá. Então, assim, as gestantes demonstram capacidade semelhante às puérperas, ou seja, logo após parto, né, para a realização de 40 minutos de pedalagem a 70% a 75% do VO2 máximo. Tá? As respostas fisiológicas a esse exercício, sem sustentação de peso corporal, pedalagem, tá, continuam sendo, em grande parte, independentes da gestação. Por quê? Porque se a mulher está fazendo exercício e a sobrecarga extra de peso pela gestação, se isso está sustentado no banco da bicicleta, então o que acontece? Ela consegue realizar o exercício praticamente sem diferença se comparar com uma mulher não gestante. Tá? Então, assim, a gestação não compromete o valor absoluto da capacidade aeróbica, do VO2. Não é? O aumento de massa corporal materno e as mudanças na coordenação e equilíbrio à medida que a gestação progride afetam negativamente a economia do movimento. Isso se soma ao esforço da atividade de sustentação do peso corporal. O que isso quer dizer? Economia de movimento, gente. Vamos pensar o seguinte, para vocês entenderem, tá? Vamos pegar dois atletas de maratona, tá? Um atleta realiza sempre a prova num tempo, sei lá, 5 minutos, ele chega sempre 5 minutos antes do outro atleta, ou seja, tem um desempenho melhor, consegue completar a maratona em 5 minutos a menos, certo? Daí a gente vai fazer a avaliação e às vezes a gente verifica que a capacidade aeróbica do que faz a prova não consegue manter a velocidade da prova para chegar antes, a gente vai ver que o cara tem uma puta de uma aptidão cardiorrespiratória. Só que ele chega antes nesses valores. Aí a gente pensa, o que está acontecendo? Daí tu pode fazer o quê? Analisar a técnica de corrida. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a técnica de corrida, principalmente no alto desempenho, isso faz toda a diferença.
não é? Mas, se a gente pensar mesmo para não atletas, isso faz diferença, porque se tu tem uma melhor técnica de corrida, tu tem algo que se chama de economia de movimento, ou seja, tu realiza menos movimentos que não contribuam para a atividade que tu está realizando. Se a gente pensar em movimentos indesejáveis por uma técnica que não é perfeita de corrida, essa pessoa, para fazer a mesma distância, ela tem um esforço maior. Não é? Na gestante, isso aparece muito. Por quê? Porque tu tem uma carga extra. Tu modifica o teu centro de gravidade, principalmente já em meses mais avançados do período gestacional. Então, tu tem o quê? Tu tem uma perda de economia de movimento e a tua percepção é que aquele exercício vai ficando mais difícil. Mas se a gente não considerar isso, ou melhor, considerando que o exercício está mais difícil. Por quê? Porque há um peso maior. Há uma modificação ali no teu centro de gravidade. E, consequentemente, isso está afetando a economia de corrida. A gente consegue explicar por que naturalmente está ficando mais difícil. É importante explicar isso para a gestante que está treinando. Não é? Porque senão ela começa a pensar, está ficando difícil, eu acho que pode começar a fazer mal para o bebê. Não, ela vai ficar mais difícil. A gente continua controlando a intensidade para que o exercício seja realizado de forma segura, de preferência, sempre tendo um contato com o obstetra. Né? Lembra que eu sempre falo para você da importância da atuação multidisciplinar. Nesse caso, trabalhar com uma gestante, não é? Claro que se a gestante está correndo, se a gestação está correndo normalmente, essa pessoa tem uma vida normal, certo? Vai começar a complicar conforme vai evoluindo, vai ter questão de enjoos, tem toda uma desregulação hormonal que atrapalha um pouco, né? Mas ela é uma pessoa, repito, uma pessoa saudável, ela pode realizar treinamento físico. É necessário o conhecimento de quem prescreve e a sensibilidade para ver que, olha, hoje não é um bom dia, hoje vamos fazer uma atividade apenas para completar ali o treinamento. Essa sensibilidade é importante e esse conhecimento é fundamental, tá? A gestação, particularmente no último trimestre, eleva também a ventilação pulmonar em um determinado nível de esforço máximo. Por quê? Porque os hormônios estimulam diretamente o centro respiratório, lá no meu centro superior, lá no hipotálamo. Para quê? Porque há uma maior necessidade de oxigenação do sangue. Certo? Então, os hormônios da gestação favorecem um aumento de atividade do sistema respiratório para promover uma contínua reoxigenação do sangue que está chegando lá para o feto. Tá? Os efeitos estimulantes diretos da progesterona e a maior sensibilidade dos quimiorreceptores, que estimulam diretamente através do dióxido de carbono os centros respiratórios, contribuem para a hiperventilação materna no exercício. Então, o que acontece? Pensem o seguinte, mais peso, alteração ali do centro de gravidade, problemas de economia de movimento, uma percepção de esforço, subjetiva de esforço maior, não é? Por quê? Porque o exercício parece estar mais difícil e tu tem ainda uma hiperventilação. Então, parece que realmente está ficando mais difícil, não é? Mas isso tem uma explicação para cada uma das características fisiológicas que vão acontecendo durante o treinamento para gestante. E é importante que quem prescreve saiba tudo isso. Não apenas para prescrever, mas para tranquilizar a mulher que está treinando. Ela tem que se sentir segura para realizar o treinamento físico. Pensam que o ser mais importante da vida da mulher está ali, protegido por ela. Ela vai fazer exercício, que é uma situação de estresse físico. Então, a gente tem que prescrever com competência e, ao mesmo tempo, levar a informação para a mulher para deixá-la segura, certo? Qualquer desconforto, percepção de esforço um pouco mais elevada, ok? Se explica por quê. A gente tem que conhecer a fisiologia da mulher durante a gestação, tá? Então, assim, ó,
Quais são, vamos pensar em adaptações metabólicas e cardiorrespiratórias durante a gestação. E aqui a gente, eu quero, né, trazendo aqui um comentário. Quando a gente pensa em adaptações, a gente sempre pensa no seguinte, ganhar algo. Tá? Ou seja, aumentar o consumo de oxigênio, aumentar a força, aumentar a capacidade oxidativa das células, etc, etc, etc. Quando a gente está pensando em exercício físico na gestação, a gente se preocupa principalmente com as respostas fisiológicas que serão responsáveis por manter, principalmente manter, não que não haja ganho, mas principalmente manter a capacidade cardiorrespiratória. Tá? Por isso que a mulher continua treinando. Bom, o volume sanguíneo, por exemplo, aumenta 40% a 50%. E essa diluição do sangue reduz a concentração de hemoglobina. Se tu diminui a concentração de hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, pode também aumentar o que? A hiperventilação para que seja renovado o oxigênio no sangue. Tá? O aumento do volume sanguíneo dilata o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque o aumento do volume sanguíneo resulta em maior retorno venoso. O maior retorno venoso resulta em maior enchimento ventricular. Tá? Também há um aumento do consumo de oxigênio, mas repara que se fala em ligeiro aumento, certo? Durante o repouso e o exercício máximo sem sustentação de peso, como a pedalagem estacionária. Tem um ligeiro aumento durante o exercício, certo? Mas os objetivos têm que ser reais e seguros, considerando a condição da gestação. Há um aumento substancial do consumo de oxigênio durante o exercício com sustentação de peso, caminhada, corrida. Eu digo, quando tu está sustentando o teu peso, não é? Considerando a carga extra, tu também vai ter o exercício que antes era, digamos assim, pensa na escala de percepção de esforço, né? Escala de Born. O que acontece? Tu olha lá e tu tem lá de 1 a 20, não é? Lá pelo 10, 11, o exercício é moderado para fácil. Se vocês pegarem a mesma pessoa antes da gestação e durante a gestação, ela vai sempre marcar uma escala, um nível ou 2 acima na escala. Por quê? Porque ela está mais pesada. Ela está com um problema de economia, entre aspas, de economia de movimento. Então, o exercício se torna mais difícil. E o consumo, se o exercício é mais difícil, o consumo de oxigênio também sobe, tá? Durante o exercício. A frequência cardíaca aumenta durante o repouso, durante o exercício, por quê? Porque, além da questão hormonal, tem a maior sobrecarga. Não há mudança no VO2 máximo no sentido de aumento, por exemplo, durante a gestação ter uma grande perda de capacidade cardiorrespiratória, de capacidade aeróbia, a ponto de reduzir. E mesmo o treinamento, certo? Mesmo o treinamento não vai gerar grandes ganhos. Não é? A não ser que você é uma pessoa completamente sedentária, passa a fazer exercício lá, depois do 2º mês de gravidez. Bom, uma pessoa muito sedentária vai acabar ganhando algo. A gente não vai pegar essa pessoa sedentária e até o final da gravidez se transformar numa atleta. Isso não existe. Tá? Resposta ventilatória aumentada, induzida essencialmente pela progesterona durante o repouso e exercício máximo. Falei isso para vocês antes. Possível resposta hipoglicêmica aumentada durante o exercício, especialmente no final da gestação. E aqui vou falar um pouquinho para vocês, também eu trago isso depois. Certamente todo mundo aqui já ouviu falar em diabetes gestacional. O que acontece? Depois, né, eu complemento isso. Durante a gestação, há uma redução da sensibilidade à insulina. Então, a tendência é ter algum aumento de glicemia. Por quê? Porque os hormônios placentários diminuem a eficácia da insulina. Então, é comum se desenvolver, principalmente se não há um cuidado com a alimentação, o diabetes gestacional. Tá, mas diabetes tem relação com o aumento da glicemia, não é? Sim, aqui está dizendo que há uma hipoglicemia aumentada durante o exercício. O que acontece? Qual é a resposta fisiológica para o aumento da glicemia?
O aumento da glicemia resulta em aumento da insulinemia. Ou seja, você tem mais glicose circulante e o pâncreas aumenta a secreção de insulina. Quando a gente vai para o exercício físico, não é? Principalmente se a mulher está começando ou voltando a treinar, né, após detectar a gravidez, o que pode acontecer? Pode acontecer que durante o exercício, lembrando que o exercício físico aumenta a captação de glicose pelas células musculares, pois bem, durante o exercício físico, tu pode, pelo menos, principalmente no início do exercício, se a mulher não está bem alimentada e tudo, ela pode estar com uma insulina um pouco alta, não é? Por uma glicemia um pouco mais alta. Daí coloca o exercício físico, que aumenta a captação de glicose, soma efeito da insulina com o exercício, pode até mesmo ter alguma hipoglicemia, principalmente ali no final da gestação, tá? Também tem que se ter cuidado. O que mais? Possível resposta deprimida do sistema nervoso simpático ao exercício no final da gestação, é um mecanismo de controle, de proteção, digamos assim, para diminuir o estresse da mulher e favorecer o direcionamento do fluxo sanguíneo para o bebê. Lembre-se que aumento do tônus simpático causa constrição dos vasos centrais e dilatação dos vasos musculares. Então, principalmente na fase final da gestação, é importante que cada vez mais o organismo direcione as atenções para o suprimento das necessidades do bebê. Tá? Então, assim, cada um dos pontos bem explicados são importantes. É importante que vocês entendam estes pontos aqui. Tá? Bom, efeito do exercício físico sobre o feto. Porque, assim, a pergunta é, ok, na mulher vão ter aquelas alterações ali, etc. Ok? Mas, se a gente pensar no exercício físico, como pode afetar o bebê? Não é? Porque essa é a grande pergunta. Tudo gira em torno do bebê durante a gestação, para que se mantenha saudável, não é? Durante todo o processo. Mesmo que a mulher esteja, tomara, realizando treinamento físico. Bom, se a gente pensa em exercício físico, ou melhor, exercício e o efeito sobre o feto, eu destaquei uma frase aqui que é importante que a gente considere. A realização do exercício físico durante a gestação exige obediência às orientações e recomendações cautelosas. Sempre. Mesma coisa que eu disse, quando vai trabalhar com cardiopata, quando vai trabalhar com alguém que tem alguma necessidade maior, e aí que aqui não confundam a doença, que é o caso da cardiopatia, com a gestação, não estou falando de coisas iguais, tá? Mas, assim como é necessário cuidado para trabalhar lá com cardiopata, eu também preciso ter muito cuidado para trabalhar com a gestante. Em uma situação eu tenho a doença, no outro eu tenho o processo fisiológico natural, não é? De reprodução do ser humano. Mas a gestante precisa de muito cuidado. Então, trabalhe junto sempre com o obstetra, tá? Isso é importante. A evidência epidemiológica indica que o exercício durante a gestação, olha o não aqui em letras garrafais, eleva o risco de mortes fetais ou de pesos baixos ao nascer e pode reduzir acentuadamente o risco de nascimentos pré-termo. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Eu estou dizendo que o treinamento físico também é bom para o bebê. Primeiro, é seguro. Não aumenta de forma alguma o risco de morte fetal. Nem de peso baixo. E quando eu me refiro a peso baixo, eu quero dizer o quê? Uma criança que nasça com subdesenvolvimento. Ok? Mas, o que é interessante? A mulher que treina tem um filho, tem um bebê mais leve. Mais uma vez, o bebê mais leve não quer dizer subdesenvolvido, subnutrido. Não é isso. Não é com baixo peso. É um peso mais baixo. Baixo peso é abaixo do normal. Isso é baixo peso. Eu não sei qual é o valor. A partir de qual valor, considerando lá as 40 semanas, dá para se considerar, digamos assim, um baixo peso. Eu realmente não sei.
Podia ter olhado, mas não me dei conta. Significa o quê? Se o bebê da mulher que não treina, digamos assim, vamos pegar uma mesma mulher, tá? A mulher, na situação A, ela treina durante a gestação. Digamos que ela treinando, o bebê vai nascer com 3,2 kg, ok? Se essa mesma mulher não tivesse treinado, repare que é um estudo que não dá para fazer, né? Um experimento que não dá para fazer. Não dá para voltar atrás na gravidez, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia. Se a mulher não tivesse treinado, essa criança tenderia a nascer, ao invés de 3,2 kg, com 3,5 kg, 3,6 kg, né? Existe um menor peso do bebê associado ao treinamento físico. Isso, de forma alguma, é algo ruim. Então, eu repito, eu estou falando em pesos baixos ao nascer, tá? Considerando a mulher não ter treinado, certo? Então, o que acontece? Não existe risco de morte ou de peso baixo. Pode reduzir acentuadamente o risco de nascimentos pré-termo. Até mesmo o nascimento prematuro, se diminui a chance de nascimento prematuro com o treinamento físico. Ou seja, de todas as formas, o treinamento físico é benéfico, desde que prescrito de forma adequada. Isso é importante. Bom, vamos lá. Agora, trazendo efeitos mais específicos. Tá? Um programa moderado de exercício com sustentação de peso corporal ou de atividade recreativa acelera o crescimento feto-placentário e reduz o risco de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão associada à gestação. A hipertensão durante a gestação. Inclusive, a eclâmpsia, que obviamente vem depois da pré-eclâmpsia, que é caracterizada por níveis muito elevados de pressão arterial, que pode gerar convulsões, coloca em risco a vida do feto e a vida da mãe. Então, o treinamento físico reduz o risco de pré-eclâmpsia. E, mais uma vez, desde que prescrito de forma correta. Tá? Vamos pegar um estudo, né? Vocês devem ter reparado que eu conduzo a disciplina com base, trazendo sempre a literatura para vocês verem de onde é que saem as informações, tá? Bom, um estudo de mulheres de classe média avaliou os efeitos... Por que se fala, antes de qualquer coisa, por que ressaltar a classe média? Porque a classe econômica, tá? A classe social, por questões nutricionais, quando se fala de desenvolvimento, no caso aqui do bebê, sempre se enaltece, sempre se coloca em destaque, não é? Classe média, classe mais baixa do ponto de vista socioeconômico, por quê? Porque pode influenciar questões nutricionais que podem influenciar o resultado do estudo. Tá? Então, um estudo de mulheres de classe média avaliou os efeitos do exercício diário de baixa intensidade, de baixa a moderada intensidade, ou seja, menos de 1.000 quilocalorias por semana, né, no treinamento semanal. Um exercício mais intenso, com mais de 1.000 quilocalorias por semana, ou nenhum exercício. As mulheres que permaneceram sedentárias, certo? Sobre o parto no momento apropriado e a segurança e os benefícios potenciais do exercício regular durante a gestação. Então, se avaliou um contexto de fatores que têm relação com a gestação e com o parto, e se verificou qual seria o efeito do exercício físico, de intensidade baixa a moderada, ou de intensidade mais alta, e comparado com uma mulher que não treinou. Tá? Bom, nenhuma associação emergiu entre a atividade de nível baixo a moderado e a duração da gestação, ou seja, treinagem com baixa intensidade a moderada não influencia o tempo gestacional. Um achado positivo indicou que o volume mais alto de atividade, ou seja, o grupo B, aqui, né, reduzia, olha que interessante, o treino de maior intensidade reduzia, em vez de aumentar, o risco de parto prematuro. Ou seja, treinar parece favorecer o adequado desenvolvimento do feto
no tempo adequado. Tá? Entre os partos ocorridos após o termo projetado, as mulheres que realizavam uma atividade mais intensa tiveram partos mais rápidos que as mulheres que não haviam se exercitado. Vejam que o treinamento, mesmo de maior intensidade, mais intenso aqui não significa treinamento de alta intensidade. Olhem bem o que está escrito. Tem um grupo de treinamento de intensidade baixa a moderada e um grupo de treinamento mais intenso. E aqui o ponto de corte é o gasto calórico durante o exercício. Ninguém falou em exercício de alta intensidade aqui, não confundam as coisas. Mas o grupo que realizou o treinamento mais intenso parece ter tido melhor formação do feto e redução do risco do nascimento prematuro. Tá? Ou seja, aparentemente favorece o desenvolvimento fetal. E, o que é importante? Partos mais rápidos. Ou seja, parece também auxiliar na hora do parto. Seja por uma regulação hormonal, talvez maior liberação de ocitocina no momento do parto, não é? Ou talvez pelo reforço de toda a musculatura, isso pode favorecer no momento do parto, pode favorecer um parto seguro e até mesmo mais rápido. Ou seja, pode diminuir, inclusive, o sofrimento da mulher lá durante o trabalho de parto. Tá? E vários estudos vão nessa linha. Bom, aqui eu falei para vocês, a gente falou de benefícios, né, de respostas metabólicas, de efeitos sobre o feto, mas a gente tem que trazer os riscos também. Tá? 3 possíveis riscos do exercício materno intenso, agora sim, intenso, que poderiam alterar o crescimento e o desenvolvimento do feto. 1. Fluxo sanguíneo placentário reduzido e concomitante hipóxia fetal. O que isso quer dizer? Redução do fluxo sanguíneo. O exercício intenso, lembrando que eu tenho dito desde o início da aula, o exercício intenso causa um redirecionamento do fluxo sanguíneo para a musculatura. Na verdade, assim, melhor, deixa eu reformular. O exercício físico causa um redirecionamento do fluxo sanguíneo para a musculatura ativa. Ponto. Exercício mais intenso, exercício mais pesado, faz o quê? Com que o redirecionamento do fluxo sanguíneo seja ainda maior. Se uma mulher mantém um treinamento acima do ideal, do ponto de vista de intensidade, durante a gravidez, isso pode, por gerar períodos de redução da oferta de oxigênio para o feto, até mesmo comprometer o desenvolvimento. Isso aqui, até destacar aqui, vou riscar para todo mundo entender. Esses 3 pontos aqui, vocês têm que saber. E esse aqui é um dos mais importantes. Por que eu preciso ter o controle de intensidade? Porque se eu não tiver prudência, competência para prescrever treinamento, eu posso colocar em risco o desenvolvimento do feto. Por que eu trouxe isso agora? Porque eu trouxe um monte de argumentos pró-treinamento físico durante a gestação. Mas a gente tem que conhecer os benefícios, mas ainda mais importante que a gente conheça os riscos da prescrição inadequada. Tá? Hipertermia fetal. Quer dizer isso? Quer dizer hipertermia. Temperatura elevada. Lembrem-se, o treinamento físico resulta em produção de calor. Exercício mais intenso, maior produção de calor. Felizmente, os sistemas de controle da homeostase são muito eficientes. Por isso a gente sua. Não é? Agora, se eu aumentar demais a intensidade, a ponto de comprometer, inclusive, ou melhor, de extrapolar a capacidade de
termorregulação durante o exercício, eu posso também ter uma situação de hipertermia fetal. Suprimento fetal de glicose tem relação direta com o ponto 1. O ponto 1 se refere à hipóxia, reduzir a oferta de oxigênio. O ponto 3 se refere à glicose, porém depende de suprimento sanguíneo, fluxo sanguíneo placentário. Tá? A hipertermia também tem relação com o fluxo sanguíneo, porque eu preciso ter fluxo sanguíneo, inclusive para permitir a própria liberação de calor. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o exercício intenso. Certo? Bom, resumindo, vou voltar com o meu pointer aqui. Qualquer fator que possa comprometer temporariamente o suprimento sanguíneo fetal gera a necessidade de aconselhar as gestantes acerca da atividade física. Vejam o papel de vocês. Né? Algo que eu tenho dito desde o início do semestre. Agora estamos vendo num contexto de gestação. Bom, o que tem aqui? Tá? Aqui são scores de constelação comportamental do recém-nascido, ou seja, o efeito sobre o comportamento do recém-nascido em grupos de exercício e controle sem exercício por parte da Associação de Comportamento Neonatal, nas escalas de acesso de comportamento neonatal. Esse quadro, abaixo aqui, que eu vou discutir com vocês, representa os valores morfométricos, tamanho, certo? Neonatais. Ou seja, o que tem aqui? No gráfico, vamos ver o gráfico primeiro, o que tem aqui? Scores dimensionais de Brazelton, tá? E aqui a gente tem uma série de parâmetros. Questão de orientação com o ambiente, amplitude dos estados comportamentais, organização motora, estabilidade autônoma e organização do seu estado de percepção enquanto bebê. Ou seja, a sua percepção em relação ao meio. Tá? Reparem que estes três centrais não apresentam nenhuma diferença quando comparado às mães que permaneceram sedentárias com as que realizaram exercício físico. Mas, com relação à orientação e à organização do estado, reparem que quem não realiza, a mãe que não realiza exercício físico, parece ter uma criança menos independente, com menor percepção do seu meio, certo? Ou seja, a criança que nasce de uma mãe que realizou exercício físico parece se beneficiar e nascer mais independente, se é que eu posso utilizar esse termo. Com relação a características morfométricas, vamos ver aqui embaixo. Ó, peso ao nascer, exercício, mãe que realizou exercício, 3.4, controle 3.6. Significância estatística, sim. Lembra da discussão que eu trouxe antes? Isso não significa subdesenvolvimento do feto. Significa que ele tem um peso mais baixo. Ok? Ou seja, isso é visto de forma benéfica. Esse peso mais baixo se refere principalmente à questão de deposição de gordura. Tá? Nada de errado nisso. Isso não é subnutrição, subdesenvolvimento. É um peso mais baixo em relação à mãe que não realizou exercício físico durante a gestação. Comprimento, sem diferença. Gordura corporal, se tem menos peso, tem uma boa diferença na gordura corporal. E reparem que o percentual de gordura de quem se dá a mãe que se da criança, da mãe que se exercitou, fica em torno de 9 a 10, e quem não se exercitou fica acima de 13. Ou seja, essa redução de peso ao nascer se refere a um menor percentual de gordura. Tá? Circunferência da cabeça, que se refere ao crescimento craniano, não tem nenhuma diferença. Então, o menor
peso se refere, sim, a menos gordura da mulher que manteve uma rotina de exercício durante a gestação. É claro, se nós pegarmos alguém que treinou em alta intensidade, alto volume, todos os dias da semana, com uma dieta restritiva para manter o controle de peso, o percentual de gordura muito baixo, daí a gente pode entrar nessa situação aqui. A criança daí pode nascer prematura, pode ter problemas no desenvolvimento, por quê? Porque não houve o controle adequado de intensidade e de volume do exercício físico. Tá? Mas o exercício bem prescrito, apenas benefícios para o bebê. Ok? Bom, qual é a opinião atual com relação à atividade física, acerca da atividade física e da gestação, ou seja, exercício na gestação? Recomendações mais conservadoras e cautelosas devem ser aplicadas durante a gestação normal, apesar dos exemplos de atividade física extrema para mulheres bem treinadas, sem efeito negativo aparente sobre a saúde materno-fetal. Vamos interpretar direito essa frase. O que está dizendo aqui? Que mesmo exercício de maiores intensidades, e aqui sim de caracterizada alta intensidade, se a mulher for bem treinada, aparentemente, não tem um efeito negativo sobre a saúde materna ou do feto. Repito, mulheres bem treinadas que continuaram treinando, ajustando apenas a intensidade, mas ainda treinando em alta intensidade. Mas reparem que essa não é a recomendação. A recomendação deve ser mais conservadora. Ou seja, redução de intensidade e redução de volume. Mesmo que, em alguns casos que foram estudados, não houve nenhum prejuízo para quem já era treinado. E daí vem aquela discussão. A mulher era treinada, continua treinando depois de detectar a gravidez? Sim, continua treinando. Melhor ainda, que bom que já era treinado. Talvez nas primeiras semanas, né, principalmente na fixação do feto, bom, na fixação do óvulo, né, durante a fecundação, ok, ali talvez seja importante reduzir sim a atividade. Reduzir o volume e a intensidade, até mesmo talvez parar por 2 semanas. Principalmente assim, vai detectar a gravidez em 1, 2 semanas de gestação, às vezes um pouco mais, né? Primeiro vai no obstetra, verifica que está tudo bem, está tudo certo, ok, continua treinando. Mas tem que ter cuidado, tá? Bom, atividade aeróbica moderada, 30 a 40 minutos por dia, que já estou falando de diretrizes, tá? Para uma mulher de baixo risco, sadia e previamente ativa durante uma gestação não complicada, não compromete o suprimento de oxigênio fetal, nem o equilíbrio ácido-básico, ou seja, a acidez sistêmica, que é modificada pelo exercício físico, ou melhor, que é um desafio para a homeostase pelo exercício físico, parece não interferir no desenvolvimento fetal, tá? Então, assim, não induz sinais de sofrimento fetal. Como é que se verifica isso? Através da frequência cardíaca fetal. Ou seja, o que os caras estudaram? Exercício físico sendo realizado com controle da frequência cardíaca fetal para ver se o exercício tirava um estresse para o feto, porque daí pode ser um problema, tá? Se for realizado em bases regulares, essa atividade mantém a aptidão cardiovascular, promove um efeito de treinamento, inibe o ganho de peso indesejável da mãe, além de estar associada à frequência cardíaca fetal em repouso semelhante a uma resposta treinada. Beneficia ambos, mãe e o bebê. Tá? Isso aqui é bem importante que vocês entendam, juntamente com os cuidados. Bom, 4 outros motivos, certo? 4 outros efeitos maternos positivos. Diminuição do tempo de trabalho de parto. Recuperação pós-parto mais rápida. Isso tem uma relação direta com a manutenção da capacidade cardiorrespiratória e da manutenção da massa muscular. A mulher sai mais forte do parto do que se ela não tivesse realizado treinamento físico. Né? Diminuição dos desconfortos da gestação. Ok, claro, uma estrutura mais forte também lida melhor com as alterações características da gestação. Menos complicações durante a gestação. Para que os 4 estão bem interligados. Tá?
Que tipo de atividade, gente? Musculação. Aqui, se leg press, tem que ter um cuidado, principalmente quando a barriga começa a crescer, não pode de forma alguma pressionar a barriga. Vai diminuindo a amplitude até modifica, troca de exercício. Né? Sempre tem que pensar, proteger a barriga, proteger o bebê. Tá? Musculação pode fazer? Pode, deve, recomendado. Principalmente mais lá para o final. Por quê? Porque já é uma atividade onde tu realiza um exercício, descansa. Realiza exercício, descansa. Tem menos efeito sobre o suprimento sanguíneo do bebê. Tá? Treinamento aeróbio, alongamento, importante, auxilia a lidar melhor com as alterações corporais características da gestação. Repare que ela está... Max, mas ela está correndo e ela deve estar aqui já uns 7 meses e meio de gestação. Sim, ela está correndo. Ela não está tentando ganhar uma maratona, mas ela está, uma pessoa que provavelmente era treinada, certo? Continuou treinando e foi indo. Claro, em algum momento ela vai ter que parar. Vai fazer outro tipo de atividade. Vai preconizar mais o alongamento, a bicicleta, o exercício de força. Mas ela, durante a gestação, correu. Tá? Isso não significa que a gente vai pegar uma mulher que não treinou, chega na academia e diz assim, resolvi treinar porque eu tô grávida, eu quero fazer alguma coisa, só para me sentir melhor. Bota a mulher na esteira. É isso. Tá? Por favor. Bom, hidroginástica, por que é importante? Diminui a questão da carga, do peso, não é? A sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Diminui também a restrição ao fluxo sanguíneo placentário. Tá? Uma boa opção, principalmente para aquela mulher que não era treinada e quer começar treinamento físico, né, pensando na qualidade da gestação. Tá? Uma boa opção. Bom, vamos falar de diretrizes. Não é? Eu trouxe algumas já, mas resolvi trazer especificamente, quem quiser, tiver algum interesse, pode pegar aqui, essa diretriz é do ano 2000, tá? Mas se vocês pegarem algo de 2018, que foi a última, vocês vão ver que não alterou praticamente nada, tá? Bom, modalidade, evitar exercício em decúbito dorsal, tá? Ventral não precisa nem dizer. Principalmente após o primeiro trimestre, tá? Ou seja, deixa lá o bebê no lugar. O exercício na posição supina dificulta retorno venoso. A massa do feto comprime a veia cava inferior. Lembra da anatomia? Não é? Lembra da veia cava inferior chegando no átrio direito? Não é? Retorno venoso. O bebê pode, pelo peso e o tamanho, principalmente, pode começar a bloquear. Então, não se faz exercício deitado. Importante. Isso poderia afetar o débito cardíaco e o fluxo sanguíneo uterino. Lembre-se que se afetar o fluxo sanguíneo, o retorno venoso está afetando também o uterino. A atividade sem sustentação do peso corporal, por exemplo, pedalar, natação, minimiza o efeito da gravidade e o peso adicional associado ao desenvolvimento fetal. Atividade moderada, de baixo impacto e sustentação de peso, não costuma impor nenhum risco. Ou seja, se eu vou fazer uma atividade de um pouco mais intensa, considerando que a pessoa tem um bom nível de aptidão, às vezes é interessante optar por, pensando do ponto de vista cardiovascular, cardiometabólico, às vezes é interessante optar por uma bicicleta estacionária. Tá? Por quê? Porque é mais seguro, certo? Frequência do exercício, 3 dias por semana, de diretriz. Enfatizando o esforço contínuo no estado estável, ou seja, chega lá, estado estável, lembra, exercício aeróbio, passa lá o primeiro limiar, alcança o chamado estado estável e mantém durante todo o exercício. Não vem inventar de fazer HIIT com a mulher, tá? Por favor. Duração de atividade, 30 a 40 minutos, dependendo das sensações. Daqui a pouco, após o aeróbio, adiciona talvez alguns exercícios de força, de flexibilidade, não tem problema. Tá? Intensidade. A gestação altera a relação entre a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio, tornando difícil o estabelecimento das diretrizes com base na frequência cardíaca. Ou seja, prescrever pensando em percentual da frequência cardíaca pode ser um pouco difícil.
porque tu tem alteração de tônus simpático, tem alteração de demanda por consumo de oxigênio que vai influenciar a tua frequência cardíaca. Né? Uma alternativa efetiva estabelece a intensidade do exercício com base na sensação subjetiva de esforço, escala de percepção de esforço, escala de Borg. Tá? Se a frequência cardíaca não é o menor, então use escala de Borg. Escala de Borg tem uma correlação positiva muito próxima da frequência cardíaca, e tem relação íntima com o consumo de oxigênio. Então, utilizem escala de Borg. Ou seja, o treinamento, pensando em intensidade moderada, varia entre 11 e 13. A escala fica entre o moderado até um pouquinho intenso. Dá para treinar, utiliza Borg. Né? Instrui a pessoa acerca da escala de Borg e utiliza durante o treinamento físico. Importante. Taxa de progressão de cargas. Exercitar-se regularmente, primeira coisa, atividade física aeróbica moderada, mantém a aptidão cardiovascular e, com frequência, produz pequeno efeito de treinamento. Por que pequeno efeito? Quer dizer que o treinamento não é eficiente. É aquilo que eu disse no início, ele é eficiente. Só que tu não deixa para aumentar a aptidão durante a gestação. Repito, a não ser que a mulher fosse sedentária. Se ela era sedentária, bom, ela vai treinar, ela vai aumentar a aptidão. Né? Agora, se era uma pessoa que já treinava, tu tenta perder o mínimo possível. Situações diferentes, objetivos diferentes. Tá? A maioria das mulheres não deve se esforçar em induzir efeitos de treinamento, ou seja, aquela história, virar atleta durante a gestação. Não dá. Tá? Mas manter a aptidão cardiorrespiratória, a massa muscular e o peso recomendado pelo obstetra. Lembre-se de falar com o médico sempre. Bom, isso aqui é importante, não que o resto não seja. Quando interromper o exercício? Segurança, gente, tá? E procurar orientação médica. Vamos lá. Interromper o exercício imediatamente, entendem isso aqui? Imediatamente. E nas seguintes condições. Qualquer sinal de sangramento vaginal. A mulher vai no banheiro e volta. Olha, estou com um pequeno sangramento. Ou saída de líquido vaginal. Porque pode ser uma ruptura prematura das membranas, onde está alocado o feto. Tá? Tem que... Gente, assim, ó. O homem está treinando, um professor, homem está treinando lá uma mulher, está treinando uma gestante. Nessas horas, sejam o mais profissionais possível. Ou seja, antes de começar o treinamento, instrui a mulher com relação a esses cuidados. Porque daqui a pouco ela vai no banheiro, acha que não é algo que faz parte da gestação, e não dá bola e segue treinando, não tem como adivinhar. Sejam transparentes, sejam competentes e passem segurança para quem está treinando. Tá? Edema nos tornozelos, mãos ou face. Isso indica o quê? Um prejudicado suprimento sanguíneo uterino. Cuidado. Cefaleia intensa e persistente, dor de cabeça. Ou distúrbios na visão, tonturas, vertigens inexplicáveis. Relação com hipertensão. Cuidado com pré-eclâmpsia. Frequência do pulso ou pressão arterial elevadas que não retornam rapidamente após o exercício. Vai subir pressão durante o exercício e frequência cardíaca? Claro que vai. Mas tem que baixar uma velocidade normal. Não dá para depois de uma hora ela dizer, estou ainda com frequência cardíaca elevada. Estou ainda com a pressão alta. Não dá. Ou seja, interrupção do programa de treinamento, procura o obstetra. Fadiga excessiva. Palpitações dor torácica, mesma coisa. Contrações uterinas persistentes. Imagina o seguinte, sai do treinamento e ela sente uma contração, está longe, né? Está longe do fim da gestação, e em menos de 6 horas tem outra. Procura o obstetra. Tá? Dor abdominal inexplicável, não preciso nem dizer. Aumento de peso insuficiente, está treinando, e aumenta menos de 1 quilo por mês nos últimos 2 trimestres. Ou seja, lá nos últimos 2 meses, nos últimos 6 meses. Tem que aumentar pelo menos 1 quilo por mês.
Tá? Essa coisa de ficar sarada até o final e percentual de gordura baixo, pode estar comprometendo o bebê. Não dá. Tá? E agora, para fechar, contraindicações. Tá? Ou seja, onde é que eu não devo fazer? Quais são as situações onde a mulher não é recomendado para a mulher realizar treinamento físico? Isso aqui também é importante, porque quando vocês vão trabalhar com uma gestante, mais importante ainda é a questão da anamnese, tá? Para vocês explicarem os riscos, explicarem o que pode acontecer durante o exercício. Quais os objetivos da realização do treinamento físico durante a gestação, né? Vocês têm que mostrar o conhecimento, não para mostrar que vocês são bons profissionais, mas para passar segurança para a gestante. Certo? E aí, vocês têm que falar a respeito de sinais de alerta para parar o treinamento. Mesmo que isso signifique perder o aluno, temporariamente. Lembre-se, a saúde em primeiro lugar. Bom, quando que o exercício, então, não é indicado? Quando, em quais circunstâncias que a orientação é: procura o obstetra, relata o que está acontecendo e não faça exercício físico. Certo? Vamos lá, trouxe alguns aqui para vocês. Hipertensão induzida pela gestação. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, bota em risco a mãe e o bebê. Hipertensão durante a gestação é algo que tem que ser controlado de perto, certo? História de 2 ou mais abortos espontâneos. Por quê? Porque mostra fragilidade no processo de desenvolvimento placentário e fetal. Já teve 2 abortos? Conseguiu engravidar na terceira vez, toma todos os cuidados. Pouca atividade. Boa nutrição. Ah, mas o exercício? Não faz exercício. Depois lá do primeiro trimestre, na metade do segundo trimestre, a pessoa está muito bem, o feto se desenvolvendo. Bom, começa lá daqui a pouco com um alongamento, não é? Talvez um exercício em bicicleta leve, uma hidroginástica, desde que o obstetra diga: ok, estamos com bom desenvolvimento, ganho de peso do feto, pode fazer algum tipo de atividade. Tá? Ruptura prematura das membranas, que é aquela história, né, de líquidos vaginais saindo, principalmente durante o exercício. No caso, se não faz exercício, está acontecendo, mais ainda. Tá? Trabalho de parto prematuro na gestação precedente ou na atual. Obviamente, não pode fazer exercício. Ingestão excessiva de bebida alcoólica. Primeiro, não deve ingerir bebida alcoólica. Se estiver ingerindo, menos ainda que tu vai fazer ainda exercício físico. Tá? Sangramento persistente do segundo para o terceiro trimestre. Esse é um período onde está acontecendo um desenvolvimento grande do sistema cardiovascular do bebê. Tá? Ou seja, é um período onde esse período de desenvolvimento exige uma proteção placentária uterina muito grande. Tem sangramento? Não faz exercício físico. História de trabalho de parto prematuro, retardo de crescimento intrauterino, relação com ganho de peso, né? Importante da avaliação constante com o médico. Anemia, nem se fala. Diabetes mellitus do tipo 1, ou seja, ninguém se torna diabético do tipo 1 na gestação, tá, gente? Diabetes tipo 1, lembrando da nossa aula, doença autoimune, destruição de células beta-pancreáticas, etc, etc. Se é diabético, considerando ainda a questão de redução da ação da insulina pelos hormônios placentários, também não é o ideal fazer exercício físico. Descansa e deixa a criança se desenvolver. Tá? Obesidade significativa, gestação múltipla, tabagismo. Também o ideal é que não fume. Tá? Se fumar, fazer exercício pode ser um problema. Certo? Buenas. Dúvida?
Ô, Max. Bom, então, fala. Manda. Falando ali especificamente ali de alterações endócrinas, tipo, gestação gera diversos tipos de alterações endócrinas, né? Tipo, Sim. vários tipos. O exercício físico consegue ajudar a regulação de hormônios em situações normais, e eu queria saber se, tipo, em uma situação de gestação, essas alterações hormonais e a intensidade delas conseguem ser melhor controladas com o exercício físico, como isso acontece, enfim. Sim, primeiro, respondendo, sim, tá? Principalmente hormônios placentários, tá? Tem mais de um relacionados, são estrógenos, principalmente progesterona, são hormônios que influenciam a resposta, digamos assim, à homeostase do organismo, tá? O exercício físico parece auxiliar, tanto que o desenvolvimento fetal é melhor com menos efeitos, eu não vou usar termo colaterais aqui, porque não é isso, tá? Mas efeitos, digamos assim, no sentido de permitir que a mulher tenha uma melhor adaptação ao período gestacional. Então, aparentemente, o exercício físico também leva a uma regulação positiva com relação, por exemplo, uma das características eu disse que é a redução da sensibilidade à insulina. Pois bem, o exercício físico justamente favorece diminuir esse efeito dos hormônios placentários na diminuição da resposta da sensibilidade à insulina. Então, sim, o exercício físico faz com que o desenvolvimento e as alterações hormonais sejam menos significativas, e essa é uma das hipóteses pela qual o treinamento físico pode favorecer durante o desenvolvimento fetal, tá? Valeu. Valeu. Mais alguém, gente? Bom, então assim, aula que vem, vou falar, provavelmente tem tempo, provavelmente, aula que vem eu vou falar de doenças neurodegenerativas, tá? Depois, na outra aula, provavelmente eu vou fazer algum tipo de revisão do semestre, tá? Tem bastante coisa para ver e eu vou pedir o que é importante desde o início do semestre. Então, eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? Para que tirem dúvidas, vejam o que é importante, e daí na outra semana, então, a gente tem a nossa avaliação semestral. Vou ver se do nosso cronograma, né, se está tudo em dia, pelo que eu vi, está em dia, nem acredito, tá? Mas, a princípio, esse é o nosso calendário, tá, gente? Então, desejo aí um bom resto de semana a todos, boas aulas amanhã e sexta, e nos vemos, então, na semana que vem. Certo?